Fala galerinha, tudo tranquilo? Aqui quem fala é Rodrigo do canal Rodrigo GSI, focado em pintura e polimento automotivo. E hoje a gente vai finalizar o nosso processo de banho de tinta no aerofólio. Bom, para você que está chegando agora, a gente fez um processo de pintura rápida nesse aerofólio, e rápida entre aspas, porque envolveu a aplicação de 3 tipos de tinta aí, isolamento, mascaramento, enfim, esperar o tempo de secagem de cada tinta para poder isolar, fazer polimento. Então, se você chegou nesse vídeo agora, recomendo que você assista os vídeos anteriores para saber o que foi feito e como a gente trabalhou a pintura até então. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o processo da repintura em tons claros, cores que normalmente dão uma manchadinha durante o tempo de uso do veículo aí, como é o caso do branco. Se você trabalhou um processo de repintura num carro branco, até mesmo um processo de retoque, sabe o quão difícil é trabalhar com essa cor. Por quê? Porque dá diferença de tinta, dá diferença na coloração, embora você mande acertar, certamente você vai ter algum probleminha ali no momento que você for montar a peça no carro ou for fazer algum processo de repintura parcial. Não foi diferente comigo. Quando eu fui colocar essa peça no lugar, eu sabia que ia ter diferença de cor e sabia que eu ia ter que trabalhar o polimento. Então como é que funciona? Quando você montar a peça, você vai ver que normalmente a peça que você pintou vai estar mais clara do que o restante do carro. Não se preocupe com isso. Fazendo o processo do polimento, se a tinta foi bem feita e foi acertada de acordo com o tom do teu carro, não vai ter problema. O problema principal em trabalhar esse tipo de coisa aí é pegar um carro que já foi repintado e foi repintado com outra tinta, com outra cor, que não é aquela que o fabricante usou no momento da pintura quando o carro saiu da fábrica. Então aí é um pepino, aí é um problema. Então você tem que ter sempre a ajuda de alguém que manja de cor, um colorimetrista por trás, para acertar esse tom de tinta para você da melhor maneira possível, evitando transtorno. Então eu vou precisar polir o carro inteiro para fazer a equiparação de cor com essa peça que foi repintada agora. Já estou dando dicas para vocês aí no vídeo de como trabalhar o polimento dessas áreas aí com a máquina. Uma dúvida muito frequente do pessoal é que acessório que eu utilizo para fazer cantinhos, para fazer polimento em pequenas áreas, como é que eu faço isso de uma maneira legal com a Politriz. Estou mostrando para vocês aí a utilização do kit 3 polegadas para fazer o polimento de toda essa peça aí. O primeiro caso é fazer o polimento da peça, ver como é que ela vai estar e depois alongar para o carro inteiro. Vai ter que polir o carro inteiro, não tem como fugir disso, pessoal. Então, se você está fazendo um serviço profissional, está aprendendo com os meus vídeos aí, tenha em mente que você vai ter que vender o serviço de polimento para o teu cliente. Agora, falando sobre esse processo de polimento. Pô, Rodrigo, fiz a pintura dessa peça, cobrei pouco e agora eu vou ter que polir o carro. Como é que eu vou dar notícia para a pessoa que eu vou precisar polir o carro inteiro? Bom, pessoal, você tem que falar, obviamente que você vai ter que falar, mas precisa fazer as 3 etapas, um polimento detalhado, um polimento completo. Na maioria dos casos, o amarelado da pintura você vai tirar numa etapa de lustro ou, salvo assim, raríssimos casos, vai precisar de uma boina branca numa etapa de refino, que foi mais ou menos o que eu fiz no meu carro. Vou trabalhar o polimento dele inteiro, então eu já fiz 2 etapas aí para remover risco e para remover o amarelado. Então eu utilizei 2 produtos, um produto de corte mais abrasivo e um lustrador para acabamento final, para mim tanto remover os riscos da peça, como remover aquele amarelado e já dar o acabamento final de um polimento normal, de um polimento completo. Porém, a minha dica é você utilizar uma boina lustradora, uma boina de espuma normalmente preta, super macia, em conjunto com o lustrador. Vai ser possível, na maioria dos casos, remover o amarelado e equiparar a coloração com a cor da peça que você pintou, da peça recém-pintada. Então essa é a dica. Então você vai correr a máquina uma vez só no carro, fazendo esse serviço, visando realmente melhorar o acabamento final, dar o acabamento final e equiparar a cor com a peça recém-pintada. Então aí você economiza tempo, economiza dinheiro e eventualmente não precisa cobrar um custo muito maior do que o orçamento que você já fez para o teu cliente,
para fazer a pintura daquela peça. Aí também eu puxo uma preocupação minha muito recorrente que eu tenho com todos os carros que eu trabalho, com peças aí que tem acúmulo de umidade nessas áreas de emenda aí. Todas as áreas onde vai parafuso prendendo peças na carroceria do veículo, especialmente nessa parte de cima aí, elas tendem a acumular sujeira e acumular umidade por baixo. Não é diferente com o cadete, com o aerofólio ali, então você tem que estar sempre de olho nessas áreas aí onde você prende a peça. Para quê? Para evitar que a corrosão tome conta desses locais. Se você tiver qualquer ponto de corrosão nessas áreas, recomendo que você faça o tratamento, faça a repintura da melhor maneira possível, ou faça eventualmente até uma micropintura, um micro retoque, visando somente tratar esses pontos de ferrugem e evitar que a ferrugem se alastre e que você tenha novamente esse acúmulo de umidade agindo nessa área aí. Desmontou, viu o problema, trate ele já no momento que você viu. Então aí entra novamente aquele lance de você conversar com o cliente, explicar a situação e expor para ele a vantagem de você trabalhar isso no momento que você está repintando uma peça como essa aí. Isso acontece também em diversas áreas do veículo aí. Se você notou esse tipo de coisa, faça o tratamento na hora. Outro ponto interessante é o polimento da repintura. Eu já trabalhei o polimento da repintura bem antes, então já fechou os 30 dias aí para eu poder aplicar uma cera boa de longa duração ali que proteja bem a pintura. Então eu vou fazer uma aplicação de uma cera já na sequência, porque fechou os 30 dias de cura completa da tinta ali. Não tive problema nenhum utilizando a cera líquida, a peça está intacta, está perfeita, da maneira que eu pintei e poli ela ficou. Não teve problema de mapeamento, murchamento, nenhum problema com tinta. Então a peça está prontinha, finalizada e já 100% seca para aplicação de um selante, de uma cera de longa duração e até mesmo de um vitrificador aí, se for a tua ideia. E uma outra dúvida do pessoal aí é referente a valores, a quanto cobrar pelo serviço, quanto que eu gastei de material, como é que foi isso aí. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre o gasto em material, pessoal. Foram 3 tons de tinta, todos eles PU, 2 em médios sólidos e 1 em altos sólidos. O tom em altos sólidos foi o branco, o médios sólidos foi o preto fosco e o preto list da GM. O gasto em tinta e catalisador depende muito da cor que você precisa na base PU. Vamos se ater à base PU, que é a base catalisada. Então não adianta eu falar para vocês que eu gastei 50, 60, 70, 80, 90 reais na tinta, porque isso varia de acordo com a cor. E também varia de acordo com a marca do produto que você está comprando. Para as tintas que eu trabalhei, eu gastei em torno de 100 a 150 reais nas tintas, nas 3 tintas e em 1 litro de diluente para PU. E vale lembrar também, pessoal, que as tintas já prontas, as bases simples que você tem aí, como é o caso do branco Mahler, do preto list, preto Cadillac, o vermelho, também tem alguns tons de vermelho aí, se eu não me engano o vermelho flash você já encontra pronto para compra, ou seja, não é uma tinta que você precisa esperar a pessoa preparar para te vender, elas são mais baratas do que as tintas que você precisa fazer a preparação na casa de tintas. Então esse é mais ou menos o valor que eu gastei nas 3 tintas, obviamente que eu vou utilizar em mais serviços, em outros trabalhos, mas isso pesa bastante no bolso quando você está fazendo o reparo. Principalmente se você não tem aquela tinta na tua oficina, na tua casa para fazer o serviço para algum amigo ou algum parente e você precisa comprar essa tinta. Então aí a gente já entra na diferença do PU para o poliéster. Quando você tem a base poliéster, a tinta normalmente é mais barata, porque você compra só a tinta poliéster. E depois você vem com o verniz PU para fazer o acabamento final e abrir o brilho. Então é mais barato você trabalhar com uma tinta poliéster do que trabalhar com uma tinta PU, como foi o meu caso. Porém, no nosso cenário de hobby, de quem está fazendo em casa, se você puder optar pela tinta PU, é muito mais fácil, mais prático de trabalhar com a tinta PU do que com a tinta poliéster. Porém, na oficina, como você vai trabalhar com muitas cores, muitos serviços,
você vai sempre optar pela tinta poliéster e pelo verniz, pelo fato do que você utiliza o verniz em qualquer cor e você tem ali a base poliéster, que é a mais barata, que você precisa comprar eventualmente para qualquer carro que chega na tua oficina, sem a necessidade de comprar o catalisador e de comprar o verniz novamente. Então isso barateia o custo no momento do reparo. Bom, pessoal, espero que vocês tenham curtido a série aí. Se vocês têm dúvidas, precisam esclarecer algum ponto a mais, certamente eu posso trabalhar em novos vídeos nessa série também, esclarecendo todas as dúvidas de vocês. Para isso eu preciso que vocês comentem, deixem nos comentários aqui as dúvidas, e o que a gente julgar que é interessante, que cabe fazer novos vídeos, a gente vai trabalhar em novos vídeos no canal, esclarecendo as dúvidas da melhor maneira possível para vocês. Se você não é inscrito no canal, chegou no canal agora, se inscreva, ative as notificações, receba por e-mail as novidades em primeira mão quando eu postar os novos vídeos. Se você curtiu a série, curtiu os vídeos, não esqueça de deixar o seu like, deixe o seu gostei aí, pois isso me incentiva, ajuda muito eu a saber aonde eu estou errando, aonde eu estou acertando no canal, buscando sempre melhorar o conteúdo para você que está nos assistindo aí, nos prestigiando. Agradeço muito a força, agradeço a você que está chegando agora, você que já assiste a gente, já acompanha a gente há um longo período de tempo. Muito obrigado, um forte abraço e até o próximo.